E aí, galerinha, vamos continuar com os nossos estudos aqui? Falarei nesta parte especificamente sobre os divisores e números primos. Se você viu a videoaula anterior, você já tem uma ideia do que sejam os divisores. Mas vou fazer aqui alguns exemplos com vocês, inclusive para a gente pensar na dinâmica daquela regularidade, ok? Vamos aqui então escrever os divisores do 20. 20 ver. Nossa, que piada horrível. Seguinte, os divisores eles são limitados. Eles sempre vão estar entre 1 e o próprio 20. O problema é descobrir o nosso recheio aqui, né? Quais são os números que estão entre 1 e 20. O que você faz? Você começa pensando nos menores. Automaticamente você ganha os divisores maiores. Por exemplo, nós temos aqui o 1 e o 20. Existe uma regularidade. 1 vezes 20 resulta 20. Depois do 1, o próximo número que divide 20 é o 2. E se você fizer a divisão 20 dividido por 2, você já ganha de lambuja ou o penúltimo número. Então, 2 vezes 10 resulta 20. Depois do 2, o 3 não é divisor do 20 e temos o 4. E não é que quem se relaciona com o 4 é o 5. Então você listou aqui todos os divisores, pensando justamente nesta regularidade. Lembrando que nós só comentamos ou só precisamos fazer as contas com os primeiros. Os últimos são os resultados da divisão. E isso é muito útil quando a gente forma, né, a lista dos divisores. Por exemplo, vou pegar aqui os divisores do 45. Sei que são números que estão entre 1 e 45. Agora, eu tenho que buscar, através de divisões exatas, todos os números que estão aqui no meio. Se eu me lembro dos critérios de divisibilidade, sei que 45 não dá para dividir por 2, porque ele não é par. Mas por 3, se eu fizer a soma dos algarismos, eu consigo verificar que dá para dividir. Então, dividindo 45 por 3, se você fizer essa continha, você tem como resultado o 15. E aí, você vai diminuindo o intervalo entre esses números aí. Primeiro, você tinha que pensar entre 1 e 45. Agora, basta que você pense entre 3 e 15. Depois do 3, o próximo número que divide 45 é o 5. E o resultado, 45 dividido por 5, dá 9. Entre 5 e 9 não tem outros divisores de 45. Então aqui nós listamos todos eles. Mas existem alguns números que, se você tentar procurar os divisores, você vai se surpreender. Como, por exemplo, os divisores do 7. Olha que coisa! Os divisores de 7 estão entre 1 e 7. Só que se você pensar no interior, não tem mais nenhum. Então, o 7 possui apenas dois divisores, o 1 e o próprio número, ou seja, o 1 e ele mesmo. Números que têm esta característica, nós definimos como números primos. Então, são os números naturais maiores do que 1, não se esqueça, 1 não é primo, que possuem apenas dois divisores. E existe uma infinidade de números primos, mas é lógico que nós vamos memorizar apenas os primeiros. Fizemos em classe o crivo de Eratóstenes, e eu não sei se você se lembra que nós conseguimos separar os números primos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23
29 e assim por diante, né? Eu vou listar até o 19 aqui pelo fato de não ter tanto espaço, ok? O que nós fazemos com os números primos? Isso eu conto num próximo vídeo, ok? Grande abraço para você e espero você na terceira parte.